Eu gostaria de cumprimentar todos os alunos do segundo ano e dizer que nós vamos dar sequência a nossas atividades e às aulas que nós estamos trabalhando. E hoje nós vamos trabalhar sobre as consequências da experiência para a educação. Nós tínhamos visto na aula anterior que todas as experiências elas têm duas características. Ou toda experiência precisa ter duas características. Ela precisa ser passiva e ser ativa. Para que uma experiência seja formativa, eu preciso produzir alguma coisa com a realidade, o mundo em que eu estou inserido, e, consequentemente, isso também vai ter que me afetar de alguma forma, vai ter que causar algum tipo de alteração em mim. E isso, em termos de escola, não é uma questão só cognitiva. Em termos de educação, eu não aprendo somente com o meu pensamento. Nós aprendemos também com o nosso corpo e com as nossas emoções. Quando há um processo de aprendizagem, eu também estou envolvido emocionalmente. Tradicionalmente, a escola, a forma de fazer educação em sala de aula, prioriza o aspecto cognitivo. O aluno é considerado inteligente, ou a pessoa é considerada inteligente quando tem muitas habilidades cognitivas. Nessa noção que nós estamos trabalhando de experiência aqui, nós também estamos envolvendo as questões emocionais. Isso significa o quê? Que a minha presença física no corpo, com o corpo, dos meus desejos e dos meus afetos, estão diretamente conectadas com a minha capacidade de ter experiência e, consequentemente, com a minha capacidade de aprendizagem. No ponto 2 aqui, na medida em que o valor da experiência aumenta, é quando eu consigo compreender uma ampla conexão entre as coisas, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e o resultado dessas coisas. Então, na medida em que nós vamos atuando e vivendo, nós vamos tentar ligar aquilo que a gente faz com aquilo que nós esperamos como consequência. Quando eu tenho uma ruptura em relação a isso, né, do tipo, eu não consigo ver ligação naquilo que eu faço com aquilo que eu vivencio e aprendo e resultados que eu tenho algum tipo de explicação meio mágica, meio mística. Ou seja, as pessoas acreditam que não há esse tipo de ruptura entre aquilo que eu penso e aquilo que me acontece, de eu não estar presente também integralmente na minha experiência. Muitas pessoas, eu tenho uma ruptura entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço como duas coisas completamente antagônicas. Isso gera uma ruptura interna no sujeito, que em termos emocionais significa assim, eu quero uma coisa, mas eu desejo outra coisa. Quando acontece essa ruptura, e também em termos de educação, chama-se o dualismo físico, as pessoas normalmente não veem uma unidade entre pensamento e sentimento. E isso tem consequências bem difíceis para quem vive com isso. Então, nesse ponto chamado a instrução escolar, não produz conhecimento diretamente, isso significa que nós não é tudo que nos falam, não é o fato de eu estar falando para vocês que produz conhecimento. Eu não tenho acesso direto à capacidade de vocês sentirem. Vocês tornam isso um conhecimento seu, vocês tornam isso fator de crescimento quando isso propicia para vocês também uma experiência, que é uma experiência mental, cognitiva, mas também uma experiência física corporal.
normalmente a escola, a gente imagina que na escola a questão seja basicamente cognitiva. Eu vou essa frase aqui que vai nos ajudar a interpretar isso. A íntima unidade entre a atividade e passando pelas consequências que levam ao reconhecimento do sentido é quebrado. Meras ações corporais de um lado e o sentido diretamente captado pela atividade espiritual do outro. Quando eu rompo com isso, parece que uma coisa é aquilo que eu sinto e a outra coisa é aquilo que eu penso. E para quem vai na escola, tem aquela impressão de que a escola trata sobre coisas que não são da minha vida, como se tivesse um mundo da escola e um mundo completamente diferente entre que eu vivo lá fora. Isso é chamado de dualismo entre mente e corpo. Quando esse dualismo acontece, quando eu divido a minha capacidade entre aquilo que eu entendo e aquilo que eu sinto, quando há essa divisão, eu tenho aqui o ponto A, que é o corpo é um intruso, um mal a ser combatido. Na tradição, significa o quê? Que, de forma geral, os meus desejos, os meus afetos, aquilo que eu sinto é uma coisa negativa. E aí a gente entra com o problema da disciplina, em que eu tenho que punir-me, em que eu tenho que submeter as minhas emoções, uma espécie de combater essa energia corporal, essa atividade espontânea que se faz. Na sala de aula, as crianças muito ativas querem brincar, né? Elas têm energia corporal e nós disciplinamos elas para elas ficarem sentadas. E aí cria-se essa ruptura. Não são educadas para usarem o seu corpo de forma responsável. Então se cria uma ideia de que se ensina cognitivamente, mas não se ensina aos sentimentos, à sensibilidade. E aí eu vou ser um pouco mais rápido, na próxima aula a gente pode voltar a essas questões. Tem mais outras duas consequências. As lições são aprendidas através do corpo, então todas as coisas que eu aprendo, elas se fazem presentes através do corpo. Coisas e, e não as relações. Então, em termos de conhecimento, eu fico com atenção às coisas e não à relação que elas estabelecem. Ok? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu deixo só esses três itens para refletir durante essa semana, que é quando nós rompemos ou quando nós criamos um dualismo entre corpo e mente e suas consequências na educação. A primeira consequência, de uma forma muito sintética, é eu preciso dominar o meu corpo, uma espécie de domínio e uma espécie de punição. Eu esqueço que ler, escrever e todas as coisas que eu faço preciso de uma atividade corporal, elas passam pelo corpo, e ao mesmo tempo, quando eu fico com esse tipo de conhecimento, e aí eu volto com você na aula que vem, que é a capacidade que eu tenho de tentar me atentar às coisas e não à relação. Em termos de escola, de uma forma muito sintética, eu decoro coisas, mas eu decoro aquelas coisas soltas e eu não compreendo a relação que elas estabelecem. Então, eu encerro essa aula com essa perspectiva. Nós retornamos a esses dois últimos itens na próxima aula, mas principalmente durante essa semana eu gostaria de instigar vocês a refletirem sobre a necessidade de nós mantermos uma unidade entre aquilo que sentimos e aquilo que pensamos e entender que nós somos uma pessoa só que vive vários aspectos e que as emoções não são negativas em termos de ser humano. Elas são justamente a energia vital que nos motiva e que nos impulsiona a determinadas ações. Eu agradeço a todos os alunos que me acompanham nessas aulas, nas videoaulas. Desejo
A todos uma boa semana e um bom proveito.